red pill to make this our world. Gonna die on this hill. Get ready to fight and be ready to kill. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o nosso seu rei Nicolas da Cruz, novamente aqui nesse canal. Bom, já faz um bom tempo que eu não trago vídeos próprios aqui no canal sobre Batalha de Universos, algum assunto sobre. Aqui é praticamente um resumo. Se eu não colocar o negócio de resumo na tela, você é idiota. E vai estar na playlist de resumo. Bom, dessa vez eu vou falar de um assunto que me chamou a atenção até. E que no caso é um assunto eu mesmo imagino em minha cabeça se os dois são parentes. Como vocês estão vendo aí na tela, mas como vocês não enxergam nada. Dragão Serpente do Mato e Dragão Urso. Bom, tá aí na tela. Bom, eu sei que eles não são dessas cores, mas tá. Eu vou falar um negócio aqui. Dragão Urso e Dragão Serpente do Mato não são parentes. Aí você deve se perguntar, mas uai, como assim eles não são parentes? Eles são dragões, bababá. Existem várias subordens de dragões com nomes específicos para cada coisa. É mais quando é característica física do que a própria criatura em si. Resumindo, o dragão serpente do mato, ele é praticamente um dragão que usa os braços, as suas asas como braços. Enquanto o dragão urso, ele tem 4 patas, mas ele também consegue ficar em pé. E conseguir até correr um pouco em pé, mas ele usa mais isso em combate. E bom, a diferença é que o dragão serpente do mato tem umas garras gigantescas. Aqui eu não tô analisando combate sim, se os dois são parentes ou não. Eu diria que não. Já que, como eu deixei bem explícito na comunidade, o dragão serpente do mato, ele é um dos protótipos, acho que um dos protótipos no multiverso, aonde esse é o único assim que não virou do mal. Tipo, ele ficou curtindo a vida dele. Tipo, ele foi lançado no universo de como matar seu dragão para ele destruir. Ele acabou que se adaptou lá. Em vez de destruir, ele começou a viver lá como se fosse. E também ele não ficou só em um ser. Meio que ele se reproduziu assexuadamente e depois sexualmente. Para ter mais descendentes e meio que subespécies assim dele. Porque pode existir um serpente de rosa? Pode. Pode existir um dragão serpente de espinho? Pode. Já que o dragão serpente do mato, ele tem a divisão de espinhos e plantas. Em um lado é como se fosse aquele cara lá no negócio do Batman, que uma parte do seu corpo, que no caso é na cara, tem a carne viva, bababá, e a outra parte tá normal. É tipo a mesma coisa. A diferença é que no dragão serpente do mato, uma parte é cheia de plantas, folhas e bababá, e a outra parte cheia de espinho. Mas por que eu tô falando disso, em vez de falar do motivo de ambos não serem parentes? Mas já vou falar isso. Outro, o dragão urso, ele tem mais comportamentos de urso do que de um dragão mesmo. Mesmo que ele possa voar, os dois, no caso, podem voar. O dragão serpente do mato é, digamos, um Quetzalcoatlus da vida. Ele raramente caça. Ele é mais de emboscada. Ele raramente caça, tipo, ele caçando pelo solo. E muito menos ele fazendo esforço para correr atrás. Ele é um predador de emboscada e um predador que normalmente ele espera a presa ir até ele, não ele até ir à presa. O dragão urso ele é um animal que de vez em quando ele tem que comer mais do que deve. Por causa da hibernação, já que os dragões... Esse dragão aí é o único dragão que eu saiba que hiberna. E claro, ele tem que ser... ele ou ela tem que se alimentar de mais comida. Tendo que abater dragões maiores para se sustentar. Como eu disse, e é a única vez que eu falo aqui nesse canal, se não mais, na verdade a única vez não, mas
Resumindo, o dragão urso pode abater e predar um tufão merengue. Como eu falei, o dragão urso ele tem a mesma habilidade que dragões que podem incendiar seu próprio corpo. O que significa? É uma defesa e ataque ao mesmo tempo. Porque na hora que o inimigo for atacar, ele vai se queimar. E você vai poder atacar. Aproveitar que você tem essa defesa corporal do corpo e atacar. Por que eu tô falando disso em vez de estar falando do porquê que eles não são parentes? Deixa eu explicar eles, depois eu explico por quê. É simples. Ambos vivem em cantos muito diferentes da franquia de Batalhas Universos em si. Eles nunca se trombaram. Eu acho que só na guerra final, mas na guerra final tava todo mundo, entre aspas, se ajudando. Alguns se ajudando, outros se matando, bababá. E outra, assim como o Serpente do Mato, ele tava do lado do Dragão Sombra. Depois, junto com o Serpente do Mato, Dragão Rabo de Espeto e Dragão Chifre de Trovão, que eram praticamente rivais, que estavam unidos com o vilão, que era o Dragão Sombra e o Error Sombra, no caso. O Error ainda não apareceu, mas resumindo, eles se contrariaram contra e eles se ajuntaram. Comportamentos. O Dragão Serpente do Mato tem comportamento de uma serpente. Literalmente, ele fica, a maior parte do tempo, meio que parado esperando uma presa vir. Senão, ele muda de canto. Ele é mais um urubu gigante do que um predador nato. Mesmo ele podendo caçar peixes ou até mesmo abater presas do gado dos outros, ele prefere que as presas venham até ele. E bom, eu esqueci de deixar um pequeno detalhe no iceberg, mas eu vou te deixar bem claro aqui. Ele tem uma habilidade que é que nem aquele dragão de Contra Dragão que atrai essas presas pelo cheiro. É a mesma coisa. Porém, não é cheiro de chocolate. Bom, eu não sei como que explica o cheiro. Eu sei que é um cheiro que pode atrair qualquer criatura que passe ou que esteja perto da região. É um cheiro que pode ter vários significados. Um cheiro de comida, um cheiro de água, cheiro de algum parente, alguma coisa teu. É muitas representações, não tem como explicar. E aí, ele te atrai com isso, que no caso é meio que... Ele usa uma parte do seu gás, que no caso é isso daí, como se fosse meio que uma camuflagem, barra, distração, pra quando a presa estiver totalmente distraída, ele atacar com tudo. É como se um Dilophosaurus cuspisse na sua cara e literalmente você ficasse cego. Você sentiria a mesma sensação, porém é segundos. E aí na hora que você voltar a ser normal, você sendo devorado. Praticamente é isso que eu tô resumindo aqui. E literalmente é a mesma coisa. Tipo, a presa vai sentir o cheiro e ela vai ficar meio doida. Mas é um tempo suficiente pro Dragão Serpente do Mato conseguir dar um bote e pegar. Por que eu tô falando disso em vez de falar por o motivo de eles não ser parentes? Como eu falei, o Dragão Serpente do Mato ele é um protótipo de Dragão Sombra, que era para ser criado naquele universo para destruir aquele universo. Mas como eu falei, aos poucos ele foi se adaptando ao universo de Como Matar o Dragão, o universo paralelo de Como Treinar o Dragão, resumindo, para quem não sabe. E literalmente ele se adaptou lá. O Dragão Urso é do mesmo universo. A gente não tem nenhum registro dos dois no mesmo território. Tanto no universo deles, quanto no universo atual. Que no caso é o Batalha dos Universos. Que no caso é o universo onde o rei criou. Já que ambos têm gostos diferentes. E claro, muito longe um do outro. Tudo bem que ambos podem voar.
E aí eles podem trocar de lugar. Mas o dragão serpente do mato, ele vive praticamente nos pântanos. Ou em lugar de mata fechada. O dragão urso prefere campo aberto. Lugares que tem mais espaço. E claro, contendo muita cachoeira, água. Principalmente fartura de comida. O dragão serpente do mato, ele raramente. Contanto que tenha comida também, né? Que no caso são os peixes, insetos, bababá. Ele tá de boa. Mas em questões de escassez de comida, ele pode sim sair voando para os lugares. Mas me diga uma coisa. Eles são parentes? Não. O dragão urso. Agora vamos partir por causa da descendência do dragão urso. O dragão urso, sua espécie, é separada de uma espécie que era única, que no caso as espécies onde defendiam os ouros. Sabe, aqueles típicos dragões que alguns não falam e outros falam, não que eles sabem porquê. Tipo, eles defendem o ouro como se fosse a coisa mais preciosa deles. Chega, eles sacrificam a vida só para poder defender o ouro. O dragão urso, ele é descendente dessa raça. A diferença é que ele perdeu o gosto de ficar só parado no mesmo canto, com tesouro. E literalmente ele meio que cansou, tipo, falou, não. E obviamente, seu habitat, obviamente, foi lugares onde tem pouca comida. E uma de suas comidas, claro, é um urso. O urso dá mais proteína para ele do que um alce. Ou alguma presa semelhante. E o dragão urso, ele foi evoluindo à base do urso. Ele literalmente... ele era um dragão magro até. Tipo, aqueles tipo de dragão lá, vermelho, magro. Tem uma imagem que eu não vou mostrar aqui, mas vocês sabem qual é. Que tá um dragão vermelho bufando pra frente, enquanto tem uns ossos e um tesouro atrás dele. Então, é a mãe dele. No caso dela, que no caso é a dragão urso fêmea. Que agora já é adulta e tem seu filhote. Mas é a mãe dela ou alguma antepassado dela. E claro, os dragões ursos, obviamente, tem sua descendência desses daí. E o dragão urso é a única espécie assim que é chamada por causa de seu comportamento em si. O serpente do mato é mais raro de se ver ele. E os registros que ele tem é de uma criatura agressiva e mortal. Porque ninguém nunca domou ou domesticou um dragão serpente do mato. Porque no universo de como matar os dragões estão constantemente matando as pessoas. E ninguém tira um tempo para estudar. O máximo é matar e matar. É meio que uma guerra que nunca vai acabar. Que só acabou quando o Karakin virou rei e o Alpha Fúria nasceu. Mas resumindo aqui, os dos dragões urso. Literalmente começou a se alimentar e começou a pegar o hábito de sua presa. É como se ele fosse literalmente aquelas aves lá que usam o seu alarme para poder roubar comida, essas coisas. Sabe? Tipo, ela toca um alarme falso, os outros se escondem, enquanto ele aproveita e pega o máximo de insetos que ele conseguir. Que eu tô falando daquele bicho que ele tenta primeiramente pegar a confiança do bicho. Aí na hora certa, de um tempo, de semanas ou até mesmo de anos, ele solta o alarme falso, pega o que ele quer comer, come e meio que fala, alarme falso, fulano de tal passou já. Ou fala que já passou. Literalmente, a mesma coisa com o dragão urso. O dragão urso, assim como o Fatalis, ele consegue imitar o som de sua presa.
como eu tinha mostrado aí o rugido do que fatalha do dragão urso, literalmente um rugido dele é mais parecido com o urso, porém distorcido, mais grosso. E claro, o dragão urso, ele obviamente devora ursos, que obviamente tem muita proteína. Como eles têm uma parte de gordura, principalmente quando os ursos vai hibernar, eles aproveitam essa gordura e matam uma par de ursos quando eles puderem. Bom, agora, em Batalhas de Universos, a disputa de alimento acho que vai ser bem maior. Pelo simples fato de existir muitos espinosaurídeos, ou até mesmo mamíferos de eras diferentes, de universos diferentes, disputando alimentos. Vamos supor um Thanossauro disputando alimento com o dragão urso, o urso de cara achatada, que no caso é o maior urso do mundo, disputando com, vamos supor, o Super Espino, disputando com Pedra de Fogo, e entre outros e outros, até com Kawan. Mas é muitos carnívoros disputando comida. Detalhe, e tem carnívoros que nem são muito de pescar, mas que provavelmente roubariam ou até mesmo caçariam peixes em comida escassa. Então, seria muita disputa. Já é uma disputa no próprio universo de Batalhas do Universo, porque mesmo tendo a par de presas de eras diferentes e de universos diferentes, é pouco comparado com o tanto de carnívoro que veio. E praticamente os carnívoros têm que se matar entre si, que no caso são outros carnívoros. Tanto para baixar a população de carnívoros, tanto para literalmente comer, né? Porque os carnívoros, a maior parte do tempo, eles não vão caçar os herbívoros. Eles tentam evitar os herbívoros fortes. E, obviamente, tenta pegar algum herbívoro fraco de surpresa. Vamos supor Gallimon. O Gallimon, em Batalhas de Universos, praticamente no universo do Jurassic World, é muito mais forte que o universo original. É literalmente o Gallimon trollador da vida. E nisso, a bicuda dele pode até mesmo quebrar um osso de um raptor. Só pra você ter noção. E também, as pernas são mais grossas e grandes. Ou seja, mais impulso cada passada. Para ser um carnívoro que consiga predar umas certas presas, cada presa depende de sua aparência, seu físico e, claro, da estratégia. No caso dos Homo sapiens, eles usavam a inteligência, usando materiais e fazendo armas, volando armadilhas, fazendo redes e bababá, para capturar suas presas, que eu saiba, né? Eu vi isso em um filme. Eu sei que um filme pode estar mentindo, mas é o que a gente sabe. Os Smilodontes, eles não sabem se eles viviam em bandos que os leões ou viviam solitariamente. Eu acredito que eles vivem em bandos, mas eu não tô falando disso. Por que eu tô falando disso? Tipo, eles caçam de um jeito. Eles caçam animais grandes. Enquanto vamos supor, leão. O leão, quem caça mesmo são as leoas. Independente de presas, eles caçam em bandos. Que nem os leões, eles caçam em bandos presas grandes. Um leão sozinho já é capaz de matar uma zebra. Agora, um bando de leões é capaz de matar quase tudo, exceto alguns animais, como o hipopótamo,
que mesmo que tenha 12 leões, não mataram um hipopótamo, rinoceronte e elefante. São os únicos que durariam e também que matariam esse bando. Com o dragão urso não seria diferente. Como ele caça sua presa, que é um urso praticamente, ele teria que saber aonde teria, tanto pelo faro quanto pela visão, se comportar como um para ele se confundir e pensar que é uma possível parceira ou um rival. E claro, né? Principalmente em era de reprodução, onde vai ter uma par de urso disputando, é aonde vai rolar o banquete. Lembrando que dragões ursos são ornívoros, ou seja, eles podem comer plantas, carne, insetos, ovos, qualquer coisa que eles achem para comer. Então ele não fica só nos ursos, porque o seu comportamento é igual, praticamente. O porém é o nível de mortalidade, já que o dragão urso pode incendiar seu próprio corpo, que pode incendiar tudo, e também ele gospe fogo, então aí já piorou o triplo. Além de ele ter uma velocidade mais rápida que um urso, mesmo que o urso possa correr 50 por hora, o dragão urso pode correr até 55. Se ele pegar um impulso, ele corre a essa velocidade. Normalmente dragões ursos são mais lentos, tendo de 45 até batendo, entre aspas, nos 49. Ou seja, se um dragão urso, vamos supor, subadulto, corresse atrás de um urso adulto, eu acho que ele quase cansaria, mas ele perderia por causa do cansaço. Agora, o dragão serpente do mato, ele é mais oportunista. Ele é como se fosse um abutre gigante barra Quetzalcoatlus. Primeiro, ele ficaria esperando no ar até um carnívoro ou a presa morrer. 2. Ele tentaria predar, mas de um jeito diferente, como se camuflar no ambiente, que no caso ele pousar em algum lugar de mato, ficar um bom tempo esperando a presa passar e pegar, né? O dragão serpente do mato, ele é mais silencioso, mesmo ele fazendo barulho de cobra, ele é muito silencioso para um dragão. Não tanto porque seu peso é pesado. Seu comportamento, como me dizem, é agressivo. É como se ele fosse um pterodinossauro, porém pior. Claro, né? O dragão serpente do mato, como o nome diz também, a sua aparência, seu rosto, seu pescoço, cauda, mostram que ele é um parente, algum parente distante de algum tipo de Ghidorah, ou um parente ou ter se esperado em algumas espécies que têm essa característica, como o pesadelo monstruoso, tufão merengue, entre outros, que usam os braços, as asas como braços. E como o dragão serpente do mato precisaria subir nas árvores, ele precisaria ter as garras maiores e uma força enorme nos braços para levantar seu peso. Então, literalmente, ele se adaptou para viver nas árvores. Ele pode caçar nas árvores? Pode. O problema é que seu peso pode quebrar as árvores. Isso pode dar vários prejuízos, principalmente o derrubado, prender ele a algum tronco, alguma coisa que ele não consiga sair, ficar preso, já que suas garras podem sim cortar árvores, isso é fato.
é maior que uma pessoa e suas garras são mais definidas e mais grossas, ou seja, ele pode sim cortar uma árvore. Porém, ele pode também, às vezes, prender a garra e não conseguir tirar. Aí, essa é a desvantagem. E bom, agora, no modo que ele caça, normalmente ele prefere ficar esperando sua presa ir até ele. Mas de vez em quando ele fica na beirada das matas fechadas, vendo o tanto de presa que tem. Um registro até que recente no novo universo de Batalha dos Universos, às vezes ele sai de um lugar e vai para outro, como se ele estivesse mudando de território. Tipo, o território antigo, ele deixa ele para outras criaturas, porque tinha pouca criatura lá, e vai para um outro que é perto onde fica a maioria das presas. Ele observa, mas não chega perto. E claro, como o nome diz, serpente, ele caça como uma. Ele bota um bote. Eu sei que ele tem veneno, essas coisas, mas ele literalmente enrola como uma piton ou uma sucuri, destroçando sua presa à base do corpo, usando seu pescoço ou cauda para estourar sua presa. E literalmente ele pode fazer dois modos. Dependendo de presas que ele for predar, ele pode sim matar do jeito convencional com veneno, que é mais como se fosse um paralisante, não como um veneno mesmo para matar. É meio como se fosse uma injeção. Tipo, a pessoa não vai sentir a dor, e aí só depois, quando isso passa, que sente. Que no caso, até a hora de passar, o dragão serpente do mato teria devorado ou inteiro, ou ainda está se alimentando. E bom, além de usar os sentidos de cobra, com o olfato, que no caso é a língua, para se guiar pelos cheiros. Por isso que ele sempre acha comida. Sua visão é muito melhor do que a de uma cobra. Isso é verdade. É uma coisa que até mesmo os caçadores têm medo de enfrentar o serpente do mato, pelo simples fato de sua visão é boa. Também ele fica esperando as carcaças chegarem até ele. Aí é fácil, né? Mas bom. Mas você entrou no vídeo querendo saber o porquê das espécies não ser parentes. Resumo. Serpente do mato, ele é do espaço. Ele é de outro universo. Ele é uma espécie de protótipo de dragão sombra que não deu certo. Porque em vez de ele evoluir e destruir, ele meio que evoluiu e se adaptou. E em vez de destruir tudo por prazer, bababá, que nem o dragão sombra original fez, o serpente do mato literalmente evoluiu e se acostumou. Chega e se multiplicou e se reproduziu. Como se fosse uma espécie normal. Mesmo tendo suas peculiaridades. E bom, eu expliquei mais sobre algumas coisas entre os dois. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva se você quiser. E bom, é isso. E fui.